Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito deste canal aqui é aprender com a Bíblia como devemos orar. É isso mesmo, a Bíblia nos ensina a orar. É certo que Deus já sabe cada palavra que vai sair da sua boca antes mesmo que você venha proferir essa palavra. Mas nós não sabemos qual será a resposta que Deus tem para as nossas orações. É certo que a nossa oração ela deve ser cheia de fé, mas também cheia de expectativa nas respostas que Deus tem para nós. Por isso, quando nós alinhamos a nossa oração com as promessas, os princípios e os valores de Deus escritos aqui na Bíblia, nós nos aproximamos cada vez mais das respostas que Deus tem para a nossa oração. E assim nós tenhamos uma vida que certamente vai estar sempre refletindo o favor, a graça e a bondade de Deus. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar, como sempre, a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também te convidar a meditar na leitura da palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 17. Se você puder, acompanhe comigo essa leitura agora, se não, esse versículo aqui, essa referência estará na descrição do vídeo para a sua conferência. Então, vamos ao texto. Assim está escrito, Mateus capítulo 1, 17. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Por toda a Bíblia, especialmente nos primeiros livros, nós encontramos muitas genealogias. Aqui nos evangelhos, nós encontramos no livro de Mateus e no livro de Lucas, no Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas, a genealogia de Cristo. No Evangelho de Mateus, ela parte desde Abraão até Jesus, e no Evangelho de Lucas, ela parte de Jesus até Adão. É como se fizesse uma no sentido crescente e outra no sentido decrescente da genealogia. E eu sempre perguntei a Deus, Senhor, se a tua palavra é toda para a nossa edificação, se ela é toda para o nosso crescimento e toda para o nosso aprendizado, então o que significam essas genealogias na tua palavra? E o Senhor disse para mim que é um Deus de gerações. Deus, ele se importa, ele se preocupa com aqueles que virão após nós, os nossos descendentes, as gerações que virão após nós. Porque Deus estabeleceu para si um povo, e as gerações que vêm desse povo, elas são sempre muito importantes para Deus. A palavra diz lá na lei que Deus, ele visita a bênção e o favor dele até 1000 gerações daqueles que temem a Deus. E até 3 ou 4 gerações daqueles que praticam a iniquidade. Ou seja, Deus tem muito mais favor sobre a vida e as gerações daqueles que temem a Ele e muito mais misericórdia sobre a vida daqueles que não temem a Deus. Ou seja, são 1000 gerações para aqueles que temem e 3 ou 4 gerações para aqueles que são ímpios. Até nisso Deus é misericordioso. Ou seja, Deus está dizendo para nós que se nós formos daqueles que temem a Deus, daqueles que são respeitadores, têm o temor do Senhor, aqueles que são filhos de Deus, que reconhecem Ele como o Senhor de sua vida, há uma promessa sobre as nossas gerações. Os nossos filhos estão debaixo da promessa de Deus. E por isso há um desejo de Deus que nós tenhamos filhos, que nós tenhamos muitos filhos, mesmo contrariando aquilo que atualmente é dito pela sociedade, pelo senso comum. Mas se você observar bem, algumas famílias, elas querem e têm muitos filhos. Família de pessoas abastadas, pessoas que têm recursos, pessoas ricas, elas estão tendo muitos filhos. Mas isso é um outro assunto. O que eu quero dizer para você hoje é o seguinte: Deus tem um compromisso com as gerações que vêm a partir de você. Se você é essa pessoa que tem um compromisso com Deus, se você é esse que está no lugar
em que Deus estabeleceu você como filho através de Cristo Jesus. Deus tem um compromisso com você e Deus tem um compromisso com as suas gerações. Entenda uma coisa, Deus, ele se importa com os planos que ele tem para os seus filhos, para os seus netos, para as suas gerações futuras. E Deus, ele vela para que esse plano se cumpra. Então, hoje é tempo de nós refletirmos sobre isso. Deus nos chama a refletir sobre entendermos e nos apropriar dessas promessas sobre a vida dos nossos filhos. Uma coisa é certa, não existe netos de Deus. Ou seja, Deus não vai salvar os seus filhos porque você confia e crê e é salvo. Não, a salvação ela é individual, depende da sua conversão, depende de você se entregar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e é uma experiência personalíssima, ou seja, é sua, não dá para transferir para ninguém. No entanto, as bênçãos e o favor de Deus passam para as nossas gerações, independente do objeto da salvação, porque é uma promessa. Tudo debaixo da graça, do favor, mas também da promessa de Deus. Qual é o caminho ideal? Que os nossos filhos, além de viverem a promessa das bênçãos de Deus, eles também sejam salvos, sejam redimidos, tenham a sua experiência de conversão. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que os nossos filhos estão debaixo da promessa, debaixo do favor de Deus. Isso acontece a partir do momento que você começa a orar pelos seus filhos, a partir do momento que você se converte. Talvez as gerações passadas das quais você veio, elas eram ímpias. As gerações que te antecederam eram de pessoas que não tinham o menor temor a Deus, mas na sua vez você se entregou a Cristo. Na sua vez você entendeu o chamado de Deus e você abandonou toda a impiedade das gerações da sua família, e em você há um novo ciclo. Através da sua vida há uma nova história para a sua família, porque a palavra diz que Jesus, ali na cruz do Calvário, ele levou sobre si todas as nossas maldições, todo aquilo que estava escrito de dívidas sobre nós. Deus, em Cristo Jesus, anulou, pagou essa dívida para que nós pudéssemos ser salvos e para que a nossa descendência fosse abençoada nessa terra. Então, quando nós nos apropriamos dessas verdades, nós também devemos pedir a Deus que Ele, a partir de nós, venha trazer essa quebra de toda e qualquer maldição. Nós não podemos quebrar a maldição por declarações de fé, nós não podemos quebrar maldição porque nós dizemos que está quebrado. Não, é Deus quem faz essa obra. E como que Ele faz isso? A partir da sua vida. Quando você se coloca diante do Senhor e você se entrega, a partir desse momento, todas essas maldições que vinham na sua família, das suas gerações passadas, elas ficam anuladas. De você para frente é só o favor de Deus, é a bênção de Deus que prevalece. Maldição nenhuma vai continuar na sua vida, na sua família. Os seus filhos serão abençoados, os seus netos serão abençoados. A sua casa está debaixo do favor e da bênção de Deus. Mas para que a gente possa viver isso, é necessário que nós venhamos nos apropriar dessa verdade e ministrar isso sobre a nossa casa, declarar essa verdade na nossa casa, sobre a vida da nossa família, sobre a vida dos nossos filhos, sobre aqueles que estão debaixo da nossa proteção e cuidado, da nossa autoridade espiritual. Sim, Deus quer que nós hajamos com fé e que a nossa atitude de fé ela venha refletir sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos descendentes. É promessa de Deus. Devemos nos apropriar disso. Talvez você está vivendo uma situação em que os seus filhos ou talvez os seus netos estão ali passando por uma grande luta, enfrentando as agruras do tempo presente, com tantas ministrações contrárias. Vivemos num mundo que tenta destruir a estrutura familiar. Vivemos num mundo que, de alguma forma, quer negar as realidades da família. Mas há uma promessa poderosa de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Não podemos abrir mão disso, porque quando você abre mão
de ter uma família segundo o favor de Deus, segundo a palavra de Deus, você está abrindo mão da promessa de Deus sobre a vida dos seus filhos, dos seus descendentes. Então, nós temos que entender o quanto Deus se importa com as nossas gerações. Por isso que a Bíblia está cheia de genealogias, porque Deus quer mostrar para mim e para você que a nossa descendência é importante para Ele, que a nossa descendência está debaixo do favor de Deus. Por isso eu te encorajo hoje, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre os seus filhos, profetiza sobre a sua família. Não entre em contenda, não entre em discussão, mas tenha atitudes de fé, porque você vai ver o favor de Deus sendo derramado, despejado, como que um jarro, sabe, cheio da bênção, da água, do óleo, do favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Creia nessa palavra. Deus é um Deus geracional e Ele tem compromisso com todos os seus filhos sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Então, não abra mão dessas verdades. Se aproprie disso, ore sobre isso, creia nisso e não se assuste e nem se assombre se no dia de hoje você está vendo a situação andando no sentido contrário dessa palavra. Não se preocupe. Apenas continue crendo, continue orando, continue profetizando, declarando essas verdades sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus descendentes. E em breve você vai ver essa palavra se tornando verdade na sua casa, na sua família. E eu creio de todo o coração que essas bênçãos elas podem ser disponibilizadas de forma tão especial que eles podem vir a crer e podem ser salvos. Não existe uma promessa que se nós formos salvos, os nossos filhos serão. Mas existe uma promessa que se nós formos salvos e abençoados, os nossos filhos serão abençoados. A nossa descendência será abençoada. Sim, essa promessa existe. E tomara que ela seja plena e completa, desde que você não desanime, não desista de viver e vivenciar essas verdades. Profetize, declare, creia, se aproprie dessa verdade. Quem sabe o seu filho seja muito mais do que abençoado, ele seja salvo, ele seja um grande instrumento de Deus nessa terra. É o que eu creio, profetizo sobre a sua vida nesse dia. Pai querido, muito obrigado pela tua bendita palavra. Obrigado pelo compromisso que o Senhor tem com as nossas gerações, com aqueles que virão a partir de nós. Pai, que a bênção do Senhor seja sobre a casa de cada pessoa que está recebendo essa mensagem hoje, seja os que têm filhos e seja os que não têm filhos, porque a promessa do Senhor ela prevalece, a promessa do Senhor é aquela que faz com que a estéril seja mãe de filhos, que faz com que aquele que é órfão seja colocado em uma grande família e tenha uma família plena e completa. Pai querido, de uma forma especial, cumpra essa palavra na vida de cada um desses que ouve e crê e se colocam sobre essa promessa, Pai, porque eu creio que a tua palavra é verdade, ela é plena e o Senhor é o nosso Deus que ama as gerações, que ama os nossos descendentes e que estabeleceu uma promessa para nós. E peço ainda mais que os nossos descendentes, mais do que abençoados, eles sejam salvos, participantes da mesa do Senhor, na glória eterna, no teu reino que haverá de vir, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, deixe o seu pedido de oração. Eu quero agradecer a cada um daqueles que tem deixado seu comentário, certamente me encorajam muito a prosseguir nessa jornada e nós seguimos a proposta aqui, orando a palavra, porque desta palavra provém todas as promessas de Deus para a nossa vida. Até amanhã, se Deus quiser.